Os IBEST Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de setembro de 2025, são 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a manobra malandra da Câmara dos Deputados, na verdade, da extrema-direita, unida com o Centrão na Câmara dos Deputados, que perpetrou o absurdo de colocar na liderança da minoria, naquela casa, um deputado que não trabalha desde março deste ano, que está foragido da justiça brasileira, que é acusado de crimes gravíssimos, que está produzindo sanções contra o Brasil, ataques e ameaças a magistrados na liderança da oposição. A oposição, os partidos do Centrão, o partido do Bolsonaro, o PL, todos esses partidos estão mandando um recado ao Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos em guerra contra vocês. Mas no meio de tudo isso, tem os dois presidentes da casa, que não são bobos nem nada, e uma parcela representativa do Centrão, que está vendo que a coisa está ficando feia para o lado do Bolsonaro e da extrema-direita que o apoia e que quer anistia, quer PEC da blindagem. Inclusive, já há uma preocupação no Centrão muito grande no que diz respeito a campanhas que vão começar a acontecer, apresentadas por artistas na televisão, na internet, em todas as partes, conclamando a população a repudiar essa PEC da blindagem e essa anistia a quem cometeu crimes graves, que já por si só são amplamente repudiadas pela opinião pública, e isso é atestado por todas as pesquisas, todas, não há nenhuma pesquisa que diga que a maioria não é contra tanto a PEC da bandidagem quanto o projeto de lei da anistia, seja para Bolsonaro, seja para o Pagrinho, ninguém quer nada disso. Mas também tem um outro fato. O Alcolumbre, presidente, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Hugo Mota, presidente da Câmara, foram ameaçados pelo Eduardo Bolsonaro de serem sancionados com a tal lei Magnitsky, de perder vistos, etc, etc, etc. E eles responderam, inclusive o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele já disse várias vezes que o mandato à distância do Eduardo Bolsonaro é impraticável. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o que acontece é que esses dois agora, eles estão decididos a não permitir, mas sobretudo o Hugo Mota, não permitir que o Eduardo Bolsonaro exerça liderança alguma, porque daqui a pouco vai ser aberta uma ação penal contra ele, que vai tramitar muito rapidamente e ele vai ser cassado. E aí vai ficar a imagem do Hugo Mota manchada, inclusive, junto ao seu eleitorado na Paraíba. E então o Eduardo Bolsonaro, achando que já era líder de alguma coisa, foi tentar votar como líder. Aí ele chegou lá, o sistema disse para ele, não, você não. O sistema, né? O sistema de informática ali, de computação, né? Vai tentar fazer um voto à distância digital, o sistema recusou, é um tal de Infoleg, né? E aí ele começou a chiar, fez uma
um documento dizendo que havia dado o voto, tal, mas as faltas continuam sendo contadas para ele na Câmara e tudo isso é uma ilusão. Ele descobriu agora, o Eduardo Bolsonaro, que não é líder de coisa nenhuma e nem deputado. Na prática ele é mais. Ainda formalmente ele ainda não foi cassado, mas na prática ele não é mais deputado, ele não tem mais nenhuma prerrogativa e a cassação dele é pule de 10. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro, com votação na Câmara, sem votação na Câmara, a lei vai ser feita. Inclusive, a Polícia Federal acaba de abrir um procedimento contra ele, que ele desdenhou, porque ele é escrivão, Eduardo Bolsonaro, da Polícia Federal. Ele vai ter o mandato, ele vai ter o cargo cassado, vai ser demitido da Polícia Federal e vai ficar inelegível por 8 anos, e talvez isso aconteça até antes das ações penais. Então, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos vivendo uma fantasia que, inclusive, pesquisas estão mostrando que está fazendo muito mal para ele do ponto de vista eleitoral. Nas pesquisas em que ele aparece na disputa eleitoral com o Lula, ele teve uma queda muito grande e a impopularidade dele, da Michelle, do Tarcísio, despencou, como mostra a pesquisa Quest, que você vai ver nesta edição. Então vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Quando o Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado, de não acontecer nada com o visto dele e etc., se ele não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado, a anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que, se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Eles estão buscando uma saída para isso. No entanto, eles estão aqui. Quando o Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. E mais uma vez eu peço à audiência para não raciocinarem com o fígado. Tenho falado repetidamente que tem condição de colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca. A gente bota eles dentro do West Wing da Casa Branca para sentar com os mesmos atores que nós estamos falando e que ninguém sabe quem são, boa parte deles, para que Davi Alcolumbre e Hugo Mota sejam os salvadores da pátria, fortaleçam seu capital político e retornem para o Brasil com essa condição. Mas para isso precisa se sinalizar. Se eles pautarem a anistia, vai se abrir um caminho para uma mesa de negociação. E eu tenho certeza, vai ser uma vitória tão grande do Trump que ele vai receber de braços abertos Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E eu garanto, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que é muito melhor você estar associado com pessoas que defendem o mundo livre do que com uma Suprema Corte que cada vez mais está sendo reconhecida como perseguidora internacional. O presidente da Câmara também insistiu nas críticas ao Eduardo Bolsonaro. E ele voltou para esse assunto porque o Eduardo Bolsonaro está escalando nas ameaças, na chantagem, e agora ele defende sanções não só para o judiciário, não só as comerciais que foram aplicadas ao Brasil, mas sanções também à cúpula do Congresso. Pois é, Renata. Em entrevista à Rede BBC ontem, Eduardo Bolsonaro ameaçou sim os presidentes da Câmara e do Senado ao dizer que os dois estão no radar de sanções americanas.
Segundo o deputado, as autoridades dos Estados Unidos sabem que a anistia depende de Hugo Mota, assim como o processo de impeachment de Alexandre de Moraes depende do aval de Alcolumbre para andar. As duas pautas já foram descartadas pelos presidentes das duas casas. Hoje, Hugo Mota criticou de novo a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e disse que não há previsão no regimento da casa para ele exercer o mandato à distância. Com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito que para essa presidência, para o regimento da casa, para o Conselho de Ética, não existe mais ou menos deputado. Existe um deputado que tem que ser tratado pelo regimento. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, não é, cumprir o papel que ele acha correto cumprir lá, ele sabia que era incompatível com o exercício parlamentar. O que é que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro? Vamos entender. Existem especulações e críticas políticas sobre a possibilidade de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara, estar deliberadamente não liberando ou atrasando a autorização para Eduardo Bolsonaro exercer o mandato de forma remota, o que indiretamente afeta a sua capacidade de votar à distância. E foi isso que aconteceu nesta semana. Essas alegações circulam principalmente em redes sociais da imprensa oposicionista, mas não há evidências concretas de que ele esteja fazendo isso. Porém, o fato é que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu votar. Eduardo acusou Mota de coação e regime de exceção, enquanto Mota rebateu que não funciona sob ameaça e que Eduardo fez uma escolha política aí para os Estados Unidos. E acabou, ele escolheu isso, vai ter que comer o prato que ele preparou. O Eduardo Bolsonaro pediu em agosto ao Hugo Mota para exercer o mandato à distância. Aí ele fez uma ameaça nas entrelinhas. A carta do Eduardo Bolsonaro pedindo para exercer seu mandato de deputado diretamente dos Estados Unidos trazia, né, lá naquela época de agosto, nas entrelinhas, uma ameaça do deputado ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Em um trecho do documento, ele deixa implícito que, caso não atenda a seu pedido, Mota pode, em breve, entrar na lista dos sancionados pelo governo do Donald Trump, possivelmente com a perda do visto pela lei Magnitsky. No trecho final da carta, o filho 03 Jair Bolsonaro dá a entender que uma negativa de Mota a seu pedido poderia ser interpretada como se a Câmara estivesse sendo cúmplice das decisões do Alexandre de Moraes. Disse o Eduardo Bolsonaro: excelentíssimo presidente, esse é o momento decisivo. A soberania da vontade popular não pode ser atropelada por medidas arbitrárias e a Câmara dos Deputados não pode se tornar cúmplice de um regime ditatorial já sancionado internacionalmente por graves violações de direitos humanos. É uma piada isso, né? Ele não faz nem a menor ideia do que é. Esses são os caras que defendem a volta da ditadura militar e tortura. O Hugo Mota descartou a exceção para Eduardo Bolsonaro, como você viu, dizendo que não há mandato à distância, e também afirmou que o filho Bolsonaro fez essa escolha. Então ele tem dito isso como um mantra, não é? Ele só repete isso, o Hugo Mota. Aí vem, na verdade, hoje é sexta-feira, né? Na terça-feira, vem o Eduardo Bolsonaro e consegue que a bancada, o Centrão e o PL unidos, o transformassem em líder da oposição para evitar a perda do mandato. E isso foi uma forma de reagir ao Alexandre de Moraes ao STF, por ter condenado o Ramagem, né? Eles estão atuando corporativamente, mas tem mais o seguinte: tem a PEC da blindagem, que ela, na verdade, ela não foi criada por causa do Bolsonaro, ela foi criada por causa da investigação do Flávio Dino, e eu vou falar sobre isso em uma próxima edição. Mas, seja como for, a oposição quis fazer esse ataque ao Supremo, colocando esse sujeito de líder,
só que precisa combinar com os russos, né? O Mota diz que Eduardo Bolsonaro, como líder da minoria, é caso atípico e deixou implícito aí que não tem como um sujeito que está foragido, que não aparece desde março para trabalhar, ser colocado com o beneplácito dele, Hugo Mota, como líder da minoria, ou seja, da oposição, na Câmara. Ora, se ele fizer isso, ele sabe muito bem que ele vai se encrencar com o STF. E ele sabe que ele e mais 80 parlamentares, inclusive presidentes de partido, estão todos na mira do Flávio Dino. A indicação de Eduardo Bolsonaro continua indefinida, segundo a própria Câmara declarou. E ele, o que acontece? Aí ele veio se queixar. Não me deixaram registrar a presença na Câmara e votar. Teve uma votação remota e ele foi tentar votar. Não me deixaram registrar a presença. Pois é, não deixaram porque ele nem deputado mais ele pode ser na prática. Ele não marcou a presença nem votou na sessão remota. A votação foi semipresencial, ele não estava lá. Ele fala nas redes em problemas para marcar a presença. Ele já tem 22 faltas não justificadas. As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. Mas isso não cabe mais porque ele esgotou esses recursos em 2025. Ele está nos Estados Unidos desde março. Um perdão que inclua o Bolsonaro é uma das principais pautas defendidas e a oposição tentou manobra para salvar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o mandato dele, mas o presidente da Câmara afirma que indicação é um caso atípico, sinalizando o quê? Que não vai rolar. Ele não vota nesse caso da urgência e alega problemas técnicos. O problema técnico é ele estar fora do país foragido. Esse é o problema técnico, né? Inclusive, o Eduardo Bolsonaro ele tinha sido avisado sobre as consequências de ameaçar Mota e Alcolumbre. E isso foi em agosto. Ele vinha ameaçando Davi Alcolumbre e Hugo Mota com sanções nos Estados Unidos. Aí, lideranças do PL, o próprio Valdemar, foi até ele dizer, olha, as ameaças a Hugo Mota e Davi Alcolumbre podem ter consequências negativas para o PL, em especial na Câmara dos Deputados. Na sexta-feira, dia 15 de agosto, o Mota enviou 4 pedidos de cassação de Eduardo ao Conselho de Ética da Casa. Licenciado o mandato desde março, Eduardo disse que as sanções de Trump podem se estender aos líderes do Congresso Nacional. A avaliação do PL é que, com as ameaças, Mota e Alcolumbre vão se distanciar do PL e, com eles, deputados do Centrão. O afastamento pode fazer com que os presidentes do Congresso se aproximem do governo e trabalhem por pautas favoráveis. Isso não aconteceu por enquanto, mas as coisas têm uma dinâmica, né? E aí você tem notícias que mostram que o Lula vai ter, já está começando a ter, um forte poder de atração, você já vai entender. Além de tudo, uma deputada pediu que a PGR investigue o suposto peculato e improbidade de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, tem mais encrenca vindo aí. A deputada estadual Renata Souza acionou a PGR para pedir a investigação de possíveis crimes de improbidade do Eduardo Bolsonaro durante a estada nos Estados Unidos. Ele se licenciou do cargo em março, para não perder o mandato, e na representação a deputada afirma que a ausência prolongada e motivada compromete o núcleo essencial da representação parlamentar, pois afasta o eleito do exercício efetivo. Ela aponta que a ausência do parlamentar, somada ao recebimento de recursos destinados ao custeio do mandato, configura ilícitos penais e ato de improbidade. Sustenta ainda que a conduta de Eduardo afronta os princípios da moralidade e eficiência. Tudo isso está sendo colocado na justiça, isso vai ser julgado. E a prova é total. E aí, uma vez que a destinação de verba pode caracterizar desperdício e dano ao erário, entre os supostos delitos, a falsidade ideológica e peculato. A deputada também pede que a PGR apure se houve lançamento fraudulento de registro. Tem essa suspeita também. Eu mostrei aqui, eu fiz uma matéria aqui no Blog da Cidadania, está no canal, tem que dar uma procuradinha, faz uns 60 dias aí, uma matéria mostrando
que o Eduardo Bolsonaro registrou presença sem estar no Brasil. Em sessões presenciais, ele registrou presença como se estivesse na casa e ele estava fora do Brasil. Provavelmente alguém votou para ele porque tem prova que ele estava nos Estados Unidos naquele dia. Quanto a eventual peculato, pleiteia que o órgão averigue se ele se apropriou ou desviou verbas indenizatórias, auxílio moradia, cota parlamentar ou diárias sem a correspondente prestação de serviço. Por fim, requer que a Procuradoria analise se houve dano aos cofres públicos. Além disso, a Polícia Federal vai demitir o Eduardo Bolsonaro, que é escrivão, e se ele for demitido desse cargo, ele vai ficar inelegível, porque tem má fé nisso, além das ameaças que ele está fazendo à Polícia Federal. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro não é mais deputado. Na prática, ele não é mais deputado, ainda não foram formalizados os termos que vão tirar o mandato dele, mas não tem como reverter isso. Então, deixá-lo votar seria um crime de responsabilidade do presidente da Câmara, né? Enquanto isso, o abaixo-assinado contra a PEC da blindagem bombou em 24 horas. A petição contra a proposta que pretende blindar parlamentares e ações na justiça superou a barreira das 500 mil assinaturas, aprovada com amplo apoio do Centrão e da oposição. A PEC da blindagem tem sido alvo de questionamentos, e isso está deixando o Centrão muito preocupado, porque nós estamos às vésperas de um ano eleitoral, né? E, além de tudo, cresceram, segundo a Quest, as rejeições a Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, Ciro Nogueira, Ratinho Júnior para disputa em 2026. Veja só isso. A pesquisa Quest divulgada ontem mostrou que a rejeição a Bolsonaro, Michele, Eduardo Bolsonaro, cresceu e agora está acima de 60% entre os eventuais nomes para disputa nas eleições. Também cresceu a rejeição ao ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que chegou a 60%, e do governador Ratinho Júnior, que chegou a 39%. Os nomes de Lula, Tarcísio e Ronaldo Caiado ficaram estáveis dentro da margem de erro. Na pesquisa, a rejeição aos cotados para presidente na eleição do ano que vem é medida pelo índice de conhece e não votaria. Então, o Lula tem 51% de rejeição, o Jair Bolsonaro tem 57%, a Michele Bolsonaro tem 51%, a mesma coisa que Lula, o Ciro Gomes tem 50%, estão empatados, né? Tarcísio tem 39%, o Eduardo Bolsonaro, isso foi em agosto, ele tinha 57%, o Ratinho Júnior 33%, Romeu Zema 33%, Ronaldo Caiado 33%. Agora, o Lula está com 52%, quer dizer, uma variação dentro da margem de erro, mas o Bolsonaro, a rejeição dele foi de 57% para 64%. A de Michele foi de 51% para 61%. Do Ciro Gomes foi de 50% para 60%. De Tarcísio foi de 39% para 40%, estranhamente. O Eduardo Bolsonaro foi de 57% para 68%. Ele é o mais rejeitado de todos. E o Ratinho Júnior, ele cresceu, foi para 39%. Romeu Zema ficou estável e Ronaldo Caiado ficou estável, assim como o Lula. Então, minha amiga, meu amigo, tudo isso vai impactar nas decisões do Congresso daqui para frente. Tem uma manifestação aí sendo convocada pela esquerda para domingo e há informações sobre as possibilidades dessa manifestação, mas isso eu vou falar na próxima edição do Blog da Cidadania, ainda hoje. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.